Sim, Deus decretou todas as coisas, não há nada que aconteça longe do decreto de Deus. Sim, Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Bom dia, graça e paz. A gente continua o nosso devocional, que é baseado na minha nova série, Porque Não Sou Arminiano. Vamos lá, muitos, já falei, eu sei, estou repetindo algumas coisas, mas é assim que você aprende. Qual é a posição arminiana sobre o mal? Aconteceu uma coisa ruim ali, Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, isso é uma posição deísta. O que é o deísmo? A crença, já falei isso aqui para vocês também, eu sei, mas ateísmo é, não, Deus não existe. Deísmo, Deus existe. Mas ele deu corda no relógio, criou o relógio e foi embora. E o povo se vira aqui. O arminiano então vai dizer, ó, isso aí aconteceu uma coisa ruim, Deus não tem nada a ver com isso é fruto apenas da liberdade humana. É óbvio que Deus não tem nada a ver com isso no sentido de que Deus não foi Deus que colocou a maldade ou obrigou o cara a fazer o mal. Mas a Bíblia coloca Deus como responsável, como soberano sobre aquilo. Essa é a melhor expressão, tá? Soberano. Como assim? Por quê? Ora, ele tem poder de impedir. Se não impediu é porque ele não quis. É simples assim. Porque a gente vê várias vezes Deus impedindo atos maus de homens. Então, se ele não impediu esse, é porque ele não quis. Então, aquilo ali, Deus tem um propósito por conta daquilo ali. Não existe a ideia, então, de que Deus não pode interferir. Aconteceu uma coisa ruim, Deus não pode interferir. É claro que pode, ele interfere o tempo todo. Se ele não interferiu ali, é porque ele tinha um propósito. Então, esse é o sentido de decreto, tá? Quando a gente fala que Deus decretou, é isso. Vamos continuar. Deixe-me dar um exemplo, acho que é o mais simples para mostrar como que a Bíblia coloca Deus como soberano sobre o bem e sobre o mal. Quando a gente fala que Deus destinou a Davi para o trono, todo mundo concorda. Tá vendo? Deus destinou. Jeremias, antes de você nascer, eu te separei e eu predestinei você. Todo mundo concorda. Mas a Bíblia também fala que Deus predestinou o falso profeta e o rei mau, que ambos estão debaixo dos decretos divinos. E o melhor exemplo disso é Jó. Quer dizer, eu poderia citar o outro aqui também, mas vamos com Jó. Jó, o vento derrubou sua casa. O que mais? Caldeus roubaram sua casa. O diabo agiu, mas como que Jó disse? Resumiu tudo isso. Deus deu, Deus tirou. Temos recebido o bem, não receberíamos o mal de Deus. Olha a perspectiva de Jó. Olha a perspectiva de Jó, que o mal também vinha de Deus. Em que sentido, gente? Deus colocou o mal no coração dos caldeus? De forma alguma. Deus colocou o mal no coração de Lúcifer? De forma alguma. Mas Deus tinha poder de falar para Satanás, não faça nada. Tanto é que ele colocou, Deus diz assim, ó, pode ir lá tocar em tudo, menos na vida de Jó. Ou seja, quem foi que controlou toda a situação? Foi Deus. É por isso, então, essa é a perspectiva bíblica e a perspectiva calvinista, que, na minha opinião, é a interpretação correta. Agora, um texto mais forte ainda é o que eu acho que eu já citei para vocês aqui essa semana, do estupro coletivo executado por Absalão. Davi adultera com Betseba no escondido. Aí Deus diz que vai acontecer o seguinte, Absalão vai estuprar as mulheres de Davi para todo mundo ver. Mas olha o linguajar que Deus usa para se referir ao estupro coletivo de Absalão. Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. É Deus dizendo, eu vou trazer. Deus dizendo que ele é o agente. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos. Deus está dizendo que ele vai tomar as mulheres. E ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia, pois o que você fez em segredo, eu farei. É o tempo inteiro o texto colocando na conta de Deus. Mais uma vez, Deus colocou maldade no coração de Absalão? Não. Mas olha como que o autor inspirado coloca Deus como o agente. Em que sentido? Ora, é óbvio que Deus tinha o poder de impedir Absalão. Se não fez, é porque ele não quis. Ele tinha um plano naquilo ali. Ele podia impedir, impediu Saul, lembra? Eu já falei tantas vezes essa semana, impediu Saul, que era mal, de fazer o mal contra Davi. Agora aqui ele deixou. Por isso o texto coloca Deus como o agente. Porque nesse sentido é o que os reformadores falavam, em causa primária. Ao dar vida a Absalão, ao permitir que Absalão fizesse aquilo, Deus está sendo ali aquele que é soberano sobre aquilo. Não tem a ideia de, poxa, eu não podia fazer, não podia impedir. Quem sou eu, né, para impedir? Então, é nesse sentido que a gente declara que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Olha, é difícil porque as pessoas, o sofrimento está aí no mundo o tempo todo, as dificuldades são presentes, mas eu sempre me... Mas esse é meu tema de amanhã, hein? Ah, acho que é meu tema de amanhã.
Vamos falar um pouquinho, vai. Eu não tenho outra maneira de interpretar o mundo e ter consolo a não ser assim. Porque senão, meu Deus tem poder para impedir. Não fez, mas ele não queria. O que ele pode fazer? Nossa, mas ele não tinha poder. Nossa, é uma confusão, não tem como, não faz sentido. Não faz sentido algum. Ele tinha poder para impedir. Não impediu porque ele tinha um propósito naquilo ali. A violência, o adultério, são contrários à vontade de Deus. Contrários à vontade moral. Mas o decreto de Deus é o seguinte: o homem só vai fazer aquilo que eu permitir. Ele só vai fazer o mal que eu permitir. E eu vou usar o mal do homem para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José, vocês intentarão o mal, mas Deus reverteu em bem. Então, essa é a explicação bíblica para o sofrimento do mundo. E tudo de ruim que acontece. Tudo, tudo, tudo. Tudo de ruim. E para aqueles que têm fé, eles veem isso. Como que Deus usa o mal para o bem. Na minha vida eu fico vendo isso, como isso é claro para mim, isso é muito claro. Como que as piores coisas Deus usou para o bem. Aquilo que eu chamava de mal, inclusive que eu fiz de mal, como que Deus usou para o bem. Então é isso que a gente vê na Escritura. É essa perspectiva de Deus sendo soberano sobre bem e sobre mal. É isso que traz consolo para você. Tudo na sua vida, nos mínimos detalhes, nada foge do controle de Deus. Fique em paz, Deus está no controle. Em relação ao mundo, não tenha medo. O que me pode fazer o homem? Não foi isso? Lembra desse texto? Deixa eu ver aqui, onde está esse texto? Quem escreveu isso? Vai. Deixa eu ver. O que me pode fazer o homem? Cite, Bíblia. Deixa eu ver onde está. Hebreus. Assim afirmamos confiantemente, Senhor é meu ajudador, e não temerei. Que me poderá... Hebreus 3 e 6. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei. Que me poderá fazer o homem? E, claro que um arminiano pode dizer o seguinte, não, ou então ele vai ter que dizer assim, por exemplo, no caso de Jó, os caldeus roubaram porque Jó estava em pecado. Eles vão ter que dizer isso. Só que o próprio Deus disse que Jó não estava em pecado. O próprio texto diz que começa como? Deus enaltecendo Jó. Tá vendo meu servo Jó, como ele é fiel em tudo? Então qual que é a explicação aqui? Por que Jó, então, o homem fez mal para o Jó? Por que os caldeus fizeram? Porque o texto está dizendo, assim afirmemos confiantemente. O Senhor é meu ajudador, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O homem não pode fazer nada. Se fez, é porque Deus deixou. Não tem outra explicação. O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118. Que me poderá fazer o homem? O que o homem pode fazer contra nós? Nada. O que ele fez foi porque Deus permitiu. Não tem outro consolo a não ser nisso, gente. Saber que você pode sair em paz, mesmo num mundo perigosíssimo como esse. Deus te guarda. E aquilo de ruim que acontece conosco não é ruim. Deus está no controle. Isso anula, isso aniquila a ansiedade. Aniquila. Aniquila a ansiedade. Deus, ele... Agora, você imagina? Se eu fosse arminiano, é por isso que tem um monte de arminiano ansioso. Ia ser ansioso. Não, o homem está ali, Deus não pode ferir a liberdade do homem. Deus não pode, que é ele. Ele não pode. A explicação para o mal é isso. Deus largou o homem aí, cada um por si. Meu Deus do céu, eu não saía na rua. Eu não saía na rua, gente. Tá doido? Não, Deus me livre. Graças a Deus, Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. A implicação para isso é: descanse em Deus, Ele está no controle da sua vida. Até as burradas que você fez estão debaixo do controle de Deus. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem um acidente na sua vida. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento divino. Nenhum pardal morre sem o consentimento divino. Tudo na sua vida está debaixo do poder, do controle de Deus. Ele te ama, Ele está no controle da sua vida e até aquilo que você chama de mal, de ruim, Ele vai reverter para o bem. Oh, meu Deus, não tem coisa melhor do que isso, não. Hein? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. É isso aí, gente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o Senhor é o nosso consolo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia estejam sobre nós a cada dia. Nos livra do mal, nos livra do engano. Sê conosco, Deus vivo e todo-poderoso. Sê conosco. Enche-nos do Teu Espírito Santo, do entendimento da Tua santa e bendita palavra, para que não precisemos andar arrastando neste mundo. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Pai, abençoe cada um de meus irmãos que estão me acompanhando aqui agora, onde quer que eles estejam, no Brasil, fora do Brasil, que a Tua bênção esteja sobre eles, que essa palavra entre no coração deles como semente boa e frutifique e gere fé, gere força, gere consolo ao coração de cada um de Teus filhos.
mesmo aqueles, Pai, que sofreram dores profundas, eles possam saber. O Senhor não tirou férias nas Bahamas celestiais. Não, o Senhor estava lá, mesmo diante do sofrimento mais profundo, o Senhor estava lá. E o Senhor tem um propósito em tudo isso. E nós cremos nisso. O Senhor é nosso Deus e nos ama e tem o melhor para nós. Te adoramos em nome de Jesus. Lembre disso. Mesmo o sofrimento mais profundo, Deus estava lá com você. Amém, gente? É isso aí. Valeu. Deus abençoe. Até a próxima.